vamos dar continuidade no estudo do Evangelho no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que tem muitas mensagens, e dentre as mensagens que já foram inclusive apresentadas aqui na semana passada, nós temos a salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mau rico, parábola dos talentos. Trata-se da riqueza, do uso da riqueza. Muitas vezes as pessoas pensam a riqueza é um fardo quase que fatídico. Uma vez rico, de lá você não sai puro. É uma missão que já nasce por si só, vamos dizer assim, você vai ser mal sucedido nessa missão de qualquer maneira, independente da forma que você entra. E isso não é verdade. A riqueza é uma grande ferramenta, é uma mola impulsionadora que, se usada de maneira correta, é capaz de trazer grande benefício para a humanidade. Muitas conquistas foram realizadas através da riqueza. Também muitas coisas ruins aconteceram com a riqueza. A gente tem exemplos dos dois lados. Não é a ferramenta que é ruim, mas o mau uso que se faz dela. O martelo é uma ferramenta fantástica que constrói uma casa inteira. Se mal usado, também faz uma coisa ruim. Então, no dia de hoje, nós vamos ter aqui o estudo de algumas mensagens. Nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sempre traz uma mensagem do Novo Testamento, as explicações dele, e depois ele coloca algumas mensagens dos Espíritos, né? As instruções dos Espíritos. E hoje a gente vai ler aqui, começar pela mensagem de um espírito chamado Cheverot, foi psicografada em Bordeaux, 1861, tá? Intitulado Emprego da Fortuna. Eu lendo aqui, e depois a gente vai discutir, dá a impressão que eu li no jornal de ontem. Poderia seguramente ter sido publicada na internet agora como uma mensagem inédita, um título, e estaria atual. Então, vamos discutir aqui um pouco desse tema aqui. Não podeis servir a Deus e a Mamon, lembre-se bem disto. Vocês a quem o amor do ouro domina, que venderiam a alma para possuir tesouros, por que isso? Poderiam os colocar acima dos outros e dar alegrias das paixões. Ou seja, eu que gosto tanto, porque isso vai me diferenciar socialmente, vai me colocar acima dos outros, eu vou me sentir superior aos outros. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se sentem a vossa alma dominada pelas ambições da matéria, apressem-se em sacudir o domínio que os esmaga. Essa matéria, esse apego à riqueza, aos bens, ao glamour, acaba nos esmagando. Pois Deus justo e severo lhes dirá: o que fez, mau administrador dos bens que te confiei? Empregou esta poderosa ferramenta das boas obras apenas para a tua satisfação pessoal? Né? E se a gente considerar que muitas vezes nós estamos em posição de controle, somos responsáveis pelo bom ou mau uso da riqueza em várias situações, não necessariamente essa riqueza nossa, mas nós somos os responsáveis. Então, qual é o melhor emprego da fortuna? Procurem nessas palavras: amem-se uns aos outros. A solução do problema. Está aí o segredo do bom uso das riquezas. Aquele que tem verdadeiro amor ao próximo tem a sua linha de conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não preciso ter dúvida. Eu não preciso ter um tratado
fantástico do uso da riqueza, basta isso. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar em volta de si o supérfluo de uma existência dourada, mas aquele que socorre sem humilhar. Eu acho que esse finalzinho aqui é importante, sem humilhar. Rico, dá do seu supérfluo, faz melhor ainda, dá um pouco do que lhe é necessário, pois o teu necessário ainda supérfluo, mas dá com sabedoria. Não afaste o sofrimento com medo de ser enganado, mas vai até a fonte do mal. Ajuda antes. Aí depois você procura saber o que está acontecendo. E verá o trabalho, os conselhos, até a afeição não seriam mais úteis do que a esmola. A gente estava discutindo hoje em um outro grupo mais cedo, que talvez o que melhor nós podemos dar de nós mesmos é o tempo. É o nosso bem mais escasso. Não quer dizer que o dinheiro da esmola não ajuda. Quem recebe o dinheiro fica assim muito satisfeito. Aplaca a fome, diminui o frio, mas o tempo, esse daí não tem preço. Esse não tem preço mesmo. Espalha à tua volta com abundância o amor do trabalho, o amor ao próximo, o amor de Deus. Põe a sua riqueza sobre uma base segura e ele te garantirá lucros. Que lucros? As boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Distribua à tua vontade os tesouros da educação. Distribua aos teus irmãos o fruto do teu amor e eles frutificarão. Então, essa mensagem mostra que a riqueza em si não está só no dinheiro, e sim no que você pode fazer pelo próximo, na atenção que nós damos, e principalmente tomando cuidado de não humilhar. Porque quem já está na condição de ser alvo da caridade, já está sofrendo. Então, eu tenho uma segunda mensagem que vou trazer aqui para a gente, que eu acho extremamente oportuna, que é de um espírito protetor que foi psicografado em Cracóvia, em 1861. Eu gosto de citar aonde foi psicografado, só para lembrar para quem ainda é novo no espiritismo, que quando Kardec fez a compilação dele, ele buscou textos, ele recebia textos do mundo inteiro. E com isso ele conseguia dizer o seguinte: a mesma mensagem está sendo confirmada em todos os cantos, por pessoas diferentes, médiuns diferentes, mas a mensagem é a mesma. Ela não se altera. E essa era uma das condições para a gente saber a autenticidade da informação. Então, vamos ver o que esse espírito protetor em Cracóvia nos trouxe. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a sua incessante preocupação com o bem-estar material, enquanto dedicam tão pouco do seu tempo ao aperfeiçoamento moral, que lhes será levado em conta na eternidade. Olha só, ele está falando o seguinte: as nossas preocupações, a gente gasta um absurdo de preocupação com a manutenção da casa, a manutenção do carro, a manutenção disso, daquilo, quando os valores eternos, que são o nosso melhor vamos falar assim, nossa edificação interna, né, nossa mudança íntima, é que vai trazer todo esse benefício, a gente dedica muito pouco tempo. Acreditariam, vendo a atividade desenvolvida, que se trata de questão do mais alto interesse para a humanidade, quando na verdade trata-se quase sempre de satisfazer a vocês mesmos nas necessidades exageradas, na vaidade, ou de vos entregar aos excessos. Quanta dor, preocupações, tormentos, quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna muitas vezes mais do que o suficiente. Recentemente, eu estava vendo um documentário, está na Netflix, quem tem a oportunidade de ver, e fala de um dos grandes milionários. Ele foi responsável
por duas montadoras de carro, né, dessas fábricas. Ele fez uma fusão com a fábrica japonesa, inclusive. Esse cara ganhava mais ou menos, acho que era 100 milhões de dólares por mês. E ele foi preso no Japão. Foi um caso assim, desculpa trazer isso, mas é curioso porque tem a ver com esse ponto. Ele foi preso porque ainda ganhando 100 milhões de dólares por mês, ele ainda desviou o dinheiro. Como pode? Um sujeito não tem condição de gastar esse dinheiro todo. E olha só, durante uma vida seria muito. Ele mensalmente tinha esse dinheiro e ainda assim não era suficiente. Parece exatamente essa frase. Quando eu li essa frase foi o que me remeteu. Quanta dor, preocupações, tormentos, quantas noites de insônia. Muita gente fala o seguinte: nossa, eu trabalho 20 horas por dia. Por quê? Priva, inclusive, o convívio da família, priva o convívio dos filhos, não dá atenção. O absurdo não raro é ver que aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e prazeres que ela proporciona, sujeitam-se a um trabalho penoso, vangloriam-se de uma existência de sacrifício e de merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, vocês creem realmente que serão levados em conta sobre vocês as preocupações e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto negligenciais o vosso futuro e os deveres da solidariedade e fraternidade inerentes a todos os que desfrutam das vantagens de uma vida social? Pensastes apenas no vosso corpo, em vossos bem-estar, nos prazeres. São o único objeto de vossas preocupações egoístas. Em favor do corpo que morre, negligencia o vosso espírito que viverá para sempre. Ou seja, ele está ali o tempo todo, está na academia. Não que a gente não deva se preocupar com o corpo. Aliás, é uma obrigação. A gente recebeu esse equipamento, nós devemos mantê-lo com saúde e em perfeito estado. Se a gente pudesse devolver com a mesma qualidade que a gente recebeu, seria muito bom, né? Mas o que a gente está falando é uma preocupação absurda, exacerbada e que não tem limites. A verdade é essa. Então, são o único objeto das preocupações, são egoístas, em favor do corpo que morre. Bom, também esse Senhor, tão mimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele acaba sendo escravo desses próprios objetos e objetivos que eles criam. Ele comanda o seu espírito, que se tornou seu escravo. Foi esse o objetivo da existência que Deus vos deu? Então, muitas vezes, a gente, em vez de utilizar esse equipamento para servir a nossa missão aqui na Terra, nós vivemos e viramos escravos do próprio culto ao corpo, ao próprio culto dos objetivos materiais. Eu vivo lá trabalhando para construir uma casa faraônica que, quando eu terminar de pagar, eu estou morrendo. E nós achamos muitas vezes que nós vamos deixar essa fortuna para os nossos filhos. Bom, é uma preocupação justa. Eu trabalho arduamente, honestamente, e quero deixar para os meus filhos o melhor que eu puder. É justo. Não está errado fazer isso. Porém, se esse dinheiro, essa fortuna, esses valores ficarão nas mãos dos filhos, não competem a gente. Depende também da competência deles e também depende da missão que eles vão ter. Então, não está no nosso desígnio transmitir isso. A gente pode até deixar, mas não quer dizer que a gente vai e que eles ficarão com isso. Então, meus amigos, essa mensagem de hoje que eu queria deixar aí é um momento interessante não, mas sempre no mundo a gente passa por ondas de crises e a gente está vivendo mais uma crise agora. São reflexões que a gente pode trazer quanto a gente precisa realmente de material e guardando aquela célebre frase que o essencial não nos falta, né? Então é isso. Boa tarde a todos.